E eu acho que as mulheres às vezes se sentem um pouco constrangidas, talvez até de passear por esse assunto, de imaginar que nós vamos estar aqui falando o quê? O que será que nós vamos estar falando aqui a respeito de sexualidade? Será que sexualidade, além do tabu, não existe também o tabu porque nós mesmas não nos colocamos em uma relação mais harmônica, mais aberta, mais feliz com o nosso corpo? Porque, veja, a sexualidade e o corpo estão interligados. O corpo não é a sexualidade e a sexualidade não está só no corpo, mas ela passa pelo corpo, assim como passa pelo meu pensamento. O que eu penso sobre desejar? O que eu penso sobre estar excitada? O que eu penso sobre orgasmo? Tudo isso e o que eu sinto e o que eu permito o meu corpo participar desse conjunto de coisas, tudo isso junto faz uma enorme diferença. Então, a sexualidade está no que eu penso sobre ela, nos meus sentimentos reprimidos e também os não reprimidos. Então, a sexualidade passa pelos meus sentimentos reprimidos e não reprimidos. E a sexualidade também passa, então, o que eu penso, o que eu sinto de maneira efetiva, o que eu sinto de maneira reprimida, escondida de mim mesmo, o que eu não quero e não permito o autoconhecimento, e o meu corpo, as sensações. E essas sensações não são só de agora, são sensações de muitas e muitas experiências corporais que nós, bebezinhas e até no útero da nossa mãe, a gente teve. Então, veja, quando eu penso sobre o desejo, quando eu penso sobre a excitação, quando eu penso sobre o orgasmo, eu estou exercitando um nível de sexualidade. Quando eu sinto o desejo, quando eu me ponho excitada e eu chego ao orgasmo, vocês perceberam que eu dividi desejo, excitação e orgasmo, né? Porque são coisas complementares, graças a Deus, mas são separadas. Eu penso no desejo, eu sinto o desejo. Não, eu penso para poder sentir. A minha cabeça influencia muito no meu desejo. Depois, o que acontece? Eu me coloco em uma situação de excitação, que pode ser usando aparelhos, usando a imagem, usando a visão e usando e estando na própria relação com os meus parceiros ou parceiras. Não importa. Tudo isso pode ou não me levar ao orgasmo. O orgasmo é o clímax de tudo isso, porém não é necessário que toda vez que eu esteja tendo um desejo, que eu me coloque numa situação de excitação, que eu procure dar vazão para o meu desejo, criando a situação de excitação, eu necessariamente tenha esse clímax, o que a gente ouve falar, ou já vivenciou, ou já ouviu falar e nunca vivenciou, que é o orgasmo. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente fale sobre isso, lobas queridas. Todas, tô vendo aqui algumas lobas da Virada da Loba, que é o curso online que eu lancei, a primeira turma, e vou lançar a segunda, fiquem atentas, vocês que não participaram. Tô vendo algumas mulheres que eu conheço, tô vendo outras desconhecidas, mas que estão aqui, portanto estamos nos conhecendo, e também tô vendo as lobas da virada que quiseram dar continuidade e estão trabalhando comigo ainda em mentoria sobre crenças limitantes. Pois é, todas nós temos nossas questões, e eu volto a dizer uma coisa que eu escrevi aqui desse tamanho, letras garrafais, ontem de noite, preparando o roteiro da live. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você. Essa é a primeira liberdade que você, loba, tem que incluir para você. O que é perfeito para um
ou para 2, ou para 1000, ou para um grupo inteiro, pode não ser perfeito para você dentro da sua sexualidade, dentro da sua experiência, dentro até das suas vergonhas e dificuldades de se lançar. Então, veja, a perfeição, a referência de pessoas, de livros, de conhecimento, de atrativos, de filmes eróticos, a perfeição e o uso de brinquedos, de equipamentos na sexualidade, ou até mesmo de se lançar numa relação e permitir que a relação cresça nesse âmbito, nesse aspecto, é algo que pode ser muito bom para um tanto de mulheres e pode não ser para você. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui com esse tema da live é: sexualidade está diretamente relacionada, na meia-idade, a autoconhecimento. E autoconhecimento está diretamente relacionado à sua capacidade de se permitir e também de não se permitir. Então, não dá para ser Maria vai com as outras, tanto no sentido positivo quanto no negativo. Você precisa ir conhecendo você. À medida que você se conhece, não é só no toque do corpo, também é com trabalho sobre os seus sentimentos, com trabalho sobre as suas crenças, com trabalho sobre as suas emoções. Você vai percebendo diferenças, singularidades que tem tudo a ver com a sua sexualidade, sim. Quando eu falo a sua, é pronome possessivo, ela é sua. Você usa a sexualidade da maneira que você quiser, com quem você quiser, usando aparelhos se quiser, usando brinquedinhos se quiser, se tocando, não se tocando. A minha sugestão é: use e abuse do seu jeito, respeitando os seus limites, respeitando o que você imagina que seja possível, tá? Então eu vou ler agora um trecho do livro que eu tô prometendo desde o início da live, que eu acho que tem tudo a ver com a sexualidade. E ela, de fato, a Clarice é brilhante nesse trecho, tá? Eu uso inclusive esse trecho, acho que em algum dos módulos do meu curso A Virada da Loba. Eu coloco na abertura, porque é um trecho que tem tudo a ver com nós, conosco mulheres, com nós mulher, olha, conosco mulheres. Ela diz assim: quando uma mulher toma a decisão de abandonar o sofrimento, a mentira e a submissão, quando uma mulher diz no fundo do seu coração: basta, cheguei até aqui, nem 1000 exércitos de ego e nem todas as armadilhas da ilusão poderão detê-la na busca da sua própria verdade. Então, a sexualidade é a busca da nossa verdade. A sexualidade, nela reside o eu superior da gente, existe a substância da nossa alma, reside a essência da gente. E essa essência tem sombras também, e nós precisamos conhecê-las. Qual a melhor maneira de conhecer as nossas sombras? Fazendo milhões de trabalhos, se disponibilizando a várias questões de aprendizado, de conexão emocional, usando o corpo, usando a sexualidade. Então ela diz assim: aí se abrem as portas da sua própria alma e começa o processo de cura. O processo que desenvolverá pouco a pouco a si mesma a sua verdade vida. E ninguém disse que esse caminho será fácil, mas é o caminho. Essa decisão em si de se conhecer e de se respeitar é em si, ela abre uma linha direta com a natureza selvagem, a natureza primitiva, e aí é aonde começa o verdadeiro milagre. Então, o que Clarissa está nos ajudando aqui a falar sobre sexualidade? Ela está avaliando e colaborando com um aspecto que é: se eu não entendo como sexualidade
vida, se eu não entendo como sexualidade a capacidade que eu tenho de me autoconhecer e de ter prazer, e também se eu não entendo que o que é perfeito para o outro não tem que necessariamente ser perfeito para mim, eu fico à mercê de uma força, de uma energia vital muito grande. Então, como é que eu faço para trabalhar a minha sexualidade? Hoje a gente vai olhar exatamente sobre isso. Em geral, o desejo sexual, eu não estou falando da capacidade de se excitar e nem do orgasmo, tá, gente? Eu estou falando, em geral, o desejo sexual diminui para algumas mulheres com a chegada da menopausa, do climatério, das mudanças hormonais, das crenças sobre meia-idade, né? Mas isso acontece também com os homens. Isso não é uma coisa que acontece só com as mulheres, tá? Mas as mulheres têm 2 a 3 vezes mais chances de serem afetadas por essas ideias, por essas crenças, por esses sentimentos, que é como se fosse um declínio do desejo sexual à medida que envelhecem. A falta de desejo feminino, ela também tem a ver com a quantidade, eu até botei isso aqui, ó, a quantidade de sangue que vai chegar à vagina da gente durante os estímulos que vão nos levar à excitação. Então, durante o climatério durante a menopausa e depois, a gente cria também algumas coisas físicas. Por exemplo, a secura vaginal, ela precisa ser incluída. Acontece, nós perdemos muita a capacidade de lubrificação, que é algo que ajuda a não só ao desejo, como à excitação e ao orgasmo. Então, nós precisamos conhecer bem o corpo para ajudar o nosso corpo a funcionar. Por quê? Por que a gente precisa ajudar o nosso corpo a funcionar na meia-idade? Porque a gente precisa parar de olhar para o corpo e para fora, para o corpo do outro, para as necessidades do outro. Então, à medida que a gente vai tendo um chamado para algo mais nosso, mais íntimo, de autoconhecimento e de foco em determinadas áreas que começam a ficar mais agressivamente, pedindo mais agressivamente esse conhecimento, nós precisamos aprender a fortalecer a nossa autoestima. E uma das formas de fortalecer a nossa autoestima é conhecer o corpo. Tem muitas mulheres que chegam na meia-idade, gente, que nunca se masturbaram. Tem muitas, não é uma ou duas, são várias. Tem algumas que só sabem ter prazer em relações com outra pessoa. Tem outras que tô falando de só. Tudo que é uma coisa só, ela te limita. Né? Eu acho que é interessante a gente imaginar que pode ser, que será que é melhor assim é pior, a gente vai descobrindo. Mas quando é só, você tá limitado, concorda? Você tá limitada. Então, tem mulheres que, por exemplo, não conseguem ter orgasmo com parceiro nem com parceira. Elas só conseguem ter orgasmo com aparelhos. Então, são muitas situações onde o só termina limitando a gente, porque a gente vai se acomodando nisso. Ou tem mulheres que não têm mais. E lembrem-se de novo da frase da live para mim. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você e está tudo bem, né? Então, felizmente, para nós lobas aqui, os tempos estão mudando, né? A visão de que a menopausa é o começo do fim da sexualidade, do sexo, da vida, de tudo, ela tá muito já não existe e muito ainda tem que ser destruída. Não se enganem, lobas. Nós precisamos muito ainda destruir crenças limitantes errôneas sobre envelhecimento, sobre menopausa, sobre meia-idade e precisamos usar muito dos nossos conhecimentos para ajudar outras mulheres. Falar sobre isso, ter lives como essa, nos apoiarmos,
conhecermos o nosso corpo, querermos conhecer, imaginar que aquilo que a gente olha e diz, ok, você pode fazer, e outro dia você dizer, qual o problema? Qual o problema de mudar de opinião? Principalmente dentro da sua sexualidade, dentro do mundo adulto. Você é uma mulher madura. Você é uma loba. Se você não se sente ainda uma loba, você vai se sentir à medida que você vai investir em autoconhecimento. Você vai querer participar de grupos com mulheres. Você vai querer se autoestimular e também usar o seu próprio corpo. Usar todas as ferramentas que são oferecidas para decidir o que é que nesta fase você é ou não de acordo, porque, de novo, a frase da live, o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você e está tudo bem. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de uma das minhas lives que realizo toda quarta-feira no meu perfil do Instagram. Se você quiser mais materiais como esse, mais completos e ficar por dentro de tudo que rola por lá, eu vou deixar para você o link do meu perfil aqui na descrição. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal também e ativar o sininho aqui embaixo do vídeo, para não perder nada por aqui também, ok?